Fala também o que falta para que Andréas Pereira vire reforço ao Viverde, assim como Facundo Torres e Paulinho. Fala também de um atacante uruguaio sondado pelo Palmeiras. Os números aqui não empolgam. Preciso te atualizar sobre o Bahia, que fechou a compra de Eric Pulga. O Palmeiras dizendo não a um pedido do Atlético Mineiro na negociação que vai envolver o Paulinho. Te conto também sobre o Fluminense aplicando um chapéu em Palmeiras e Flamengo e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Eric Pulga, mais novo reforço do Bahia. O acordo foi confirmado nesse sábado, depois da promessa de pagamento de 3 milhões de dólares ou 18 milhões e 200 mil reais. Com a lembrança de que o Ceará havia comprado o Pulga por apenas 600 mil reais, valor que equivalia a 40% dos direitos econômicos. Dessa maneira, dá para dizer que o vovô vai embolsar 7 milhões de reais, que o Atlético Cearense fica com 9 milhões e com o Ferroviário embolsando mais 2 milhões, aposto que o Ceará vai tentar abocanhar uma fatia e percentuais dos outros clubes. De qualquer forma, para o Bahia, ótima notícia, atacante de só 23 anos de idade, artilheiro da segunda divisão, extrema velocidade, drible e muitos gols. Era algo que o Bahia vinha precisando e que o Rogério Ceni pedia há bastante tempo. Preciso falar agora sobre outra sondagem que surge agora na imprensa brasileira. De acordo com a TNT Sports, o Palmeiras sondou o centroavante Salomón Rodríguez. Esse é um uruguaio de 24 anos de idade que pertence ao Godoy Cruz. Mas, a julgar pelos números dele, não sei se é uma boa aposta. 119 jogos como profissional, 28 gols marcados. Isso equivale a dizer que a cada 4 jogos ele faz um gol. Na atual temporada, 33 partidas e 8 gols marcados, além de uma assistência. Verdão está à caça de um centroavante e essa é a posição que menos avançou, né? Se o Palmeiras precisava de 2 atacantes de lado de campo, um deles já está oficializado. O Facundo Torres foi contratado junto ao Orlando City. O Paulinho está em vias de, vai ser comprado por 18 milhões de euros junto ao Atlético Mineiro, além da inclusão de outros 2 jogadores. Só para complementar, outra informação importante. Andréas Pereira, meio atacante que pertence ao Fulham, tem negociações em andamento. Não é uma operação fácil, afinal de contas você está lidando com um time da Premier League, mas o Palmeiras sinalizou com 20 milhões de euros. Se a negociação não avançar, o Palmeiras já tem até um plano B, trata-se de Bitelo, meio atacante brasileiro de 24 anos de idade, que foi vendido na temporada passada pelo Grêmio ao Dinamo Moscou, na oportunidade 10 milhões de euros, Bitelo que esteve recentemente na mira do Botafogo. Preciso falar agora sobre Andréas Pereira, o que falta para o meio atacante brasileiro de 28 anos de idade virar reforço do Palmeiras. Posso contar para vocês que o Andréas gosta da ideia de jogar no Verdão. E salário, direitos de imagem, luva e tempo de contrato não serão problemas. O que separa o anúncio é um acordo do Palmeiras com o Fulham da Inglaterra, com o detalhe de que o Fulham comprou o atleta em 2022 por 10 milhões de libras, que equivaliam na época a 64 milhões de reais. A proposta do Palmeiras é de 20 milhões de euros. Mais de 120 milhões é a chance de o Fulham dobrar aquilo que investiu. Um lucro enorme, mas o Fulham tem criado dificuldades, até porque já recusou propostas maiores, como a do Olympique de Marselha por 25 milhões de euros. O negócio pode sair de acordo com uma fonte muito próxima a Andréas Pereira, se o meio atacante brasileiro disser com todas as letras que quer ir embora. Essa é a única possibilidade, senão é possível que o Fulham peça mais dinheiro. Sobre salário, tem muita gente falando que por aqui ele vai ganhar muito mais do que na Inglaterra. Não é verdade. O Palmeiras ofereceu os mesmos 3 milhões de euros a que ele tem direito no futebol inglês. A diferença é que aqui o desconto é menor. Os impostos na Inglaterra são bastante significativos, o que permitiria ao Andréas Pereira ganhar mais no Brasil do que no exterior. Outra informação exclusiva. Andréas conversou por videochamada recentemente com o Anderson Barros e gostou daquilo que ouviu do diretor executivo de futebol do Palmeiras. Ele está propenso a fazer essa força, esse esforço diante dos ingleses para conseguir a negociação. Vamos ver como é que essa história termina. Mais um detalhe e informação importante. Tem muito jornalista cravando que o Palmeiras cogita colocar no negócio, ou melhor, que já colocou no negócio outros atletas para tentar barganhar com o Fulham. Entre eles, Richard Hill seria envolvido na troca. Informação que eu tenho é de que até esse momento, na manhã desse domingo, nenhum atleta foi cogitado. A proposta é de 20 milhões de euros. Andréas Pereira, que na atual temporada tem 15 partidas e 2 gols marcados. Bora começar o vídeo com uma informação triste. Anderson Talisca, que caberia em qualquer time de futebol no Brasil, está perto de virar reforço do Fenerbahçe, da Turquia.
tá deixando o Al Nassr, onde não conseguiu jogar com tanta frequência por conta de algumas lesões. Jogador que se encaixaria com uma luva nos principais clubes de futebol do Brasil. R$50 mil, agora tem 70% dos seus direitos econômicos negociados por R$29 milhões. Embora façamos a ressalva de que nos contatos com Palmeiras e Flamengo, o Fortaleza pedia o valor da multa rescisória de 10 milhões de euros ou 63 milhões de reais. O Hércules chega, na teoria, para ser o substituto do volante André, negociado com o futebol inglês. Bora falar agora sobre o Flamengo, que insiste em ter João Paulo Sampaio, gerente das categorias de base do Palmeiras, que já havia nos últimos dias recusado uma proposta do próprio Flamengo, receberá outra nos próximos dias. Tudo porque José Botto, novo diretor executivo de futebol do Flamengo, quer muito trabalhar com o palmeirense. Ele entende que o João Paulo seria fundamental na construção de uma categoria de base ainda melhor e na transição para o time principal. Essa talvez seja a grande sacada do Flamengo, que não vai oferecer ao João Paulo Sampaio um cargo específico no time de cima, mas ele participará de forma ativa das novidades ligadas ao departamento de futebol profissional. José Botto e João Paulo Sampaio, que são amigos de longa data, mas nunca tiveram a oportunidade de trabalharem juntos. Já havia contado para vocês que o João Paulo é dono do maior salário entre os executivos de futebol do país, ganha na casa dos R$400 mil por mês. E esse salário alto se justifica levando em consideração que ele, desde que chegou ao Palmeiras em 2015, Cucho Rodrigues foi oferecido ao Palmeiras. Eu acho que é Cucho Hernández. Deixa eu só confirmar. Cucho Hernández. Esse cara é um centroavante colombiano, só 25 anos de idade, tem mais um ano de contrato no Columbus Crew. Temporada bem boa, de 40 jogos, 25 gols e 14 assistências, tá? Centroavante baixinho, mas de 1,76, mas de boa capacidade de finalização. Ele tem sido sugerido por alguns clubes brasileiros que buscam um centroavante. Eu confesso que não vi jogar, mas os números são atraentes. Se algum de vocês conhecer melhor Major League Soccer e tiver assistido a ele, fiquem à vontade para opinar. Nicola não acha que o Palmeiras precisa de um novo goleiro? Caraca, Adriano, a temporada do Everton foi ruim. Campeonato Paulista do... Cara, tem um jogo, Português e Palmeiras, em que o Everton foi uma desgraça, foi horrível. Talvez tenha sido o pior jogo do Everton com a camisa do Palmeiras. Foi o auge da insegurança dele em relação a bolas cruzadas. Ele saía e não pegava nada, parecia um goleiro amador. Depois até houve uma explicação de que o Palmeiras havia mudado o posicionamento do sistema defensivo na bola parada e isso causou alguma instabilidade. Eu não gastaria dinheiro com goleiro, tá? Porque, embora o Everton não tenha feito um bom ano, eu acho que dos goleiros que atuam no Brasil é um dos mais confiáveis. Mas se pintasse uma boa oportunidade para reserva, talvez fosse o caso de abrir mão do reserva dele, o Lomba, que há bastante tempo está por lá. Foi responsável com vendas de atletas formados na base alviverde por um faturamento pro Palmeiras de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Só para completar o noticiário e o Flamengo contar que o técnico do Boca Juniors, Fernando Gago, pediu a contratação do zagueiro Léo Pereira. Sabe qual a chance de o Boca tirar um titular do Flamengo? Nenhuma. Só para completar, José Luiz Ronco está voltando ao departamento médico do Flamengo. Vou falar agora sobre Andréas Pereira. Palmeiras resolveu abrir os cofres depois de fechar com o Facundo Torres e ficar muito perto. Há detalhes de anunciar Paulinho. Agora o Palmeiras tenta a contratação do Andréas Pereira, você lembra dele, né? Jogador da seleção brasileira que pertence ao Fulham, já esteve emprestado ao Flamengo. O Palmeiras ofereceu ao Fulham 20 milhões de euros, que equivalem a 126 milhões de reais. Antes de gravar esse vídeo, eu conversei com uma pessoa que trabalha para o Andréas Pereira e essa pessoa estava super otimista de que o negócio aconteceria. Eu ainda lembrei, mas vocês não tiveram recentemente uma oferta do Olympique de Marselha por 25 milhões de euros que foi recusada pelo Fulham? A resposta foi sim, mas estamos trabalhando para tentar convencer o Fulham a negociá-lo com o Palmeiras. Tudo porque o Verdão ofereceu um salário maior do que ele recebe na Inglaterra e com a camisa 10 à sua disposição no Palmeiras da próxima temporada. Que deu para perceber que o Andréas Pereira quer voltar ao Brasil para jogar no Palmeiras, falta convencer o clube que detém seus direitos econômicos. O Andréas sempre foi titular absoluto na Inglaterra, especialmente com a camisa do Fulham. Seria um baita acréscimo para o Verdão, que resolveu gastar para a temporada de 2025.
Só para completar em relação ao Palmeiras, se tem gente chegando, tem gente saindo. Dudu já foi embora, o mesmo vale para Lázaro. Nos próximos dias, o Palmeiras espera negociar o lateral direito Mike, o meio-campista Zé Rafael e o atacante Rony, jogadores cujos salários são altos. O Lomba já tem 37. Léo Jardim poderia vir para o Palmeiras. O Adriano, aí, cara, se o Léo Jardim fosse para o Palmeiras, seria para ser titular. O Léo Jardim é muito bom goleiro. Deixa eu até fazer uma. Foi até bom você falar. Muita gente colocou o John como goleiro da seleção do Campeonato Brasileiro. Eu acho que seria mais justo que o Léo Jardim fosse o goleiro da seleção. O Léo Jardim participou, jogou muito mais em termos de defesas difíceis do que o rival dele do Botafogo, que tinha sistema defensivo excelente, tá? Família, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do Palmeiras, informações atualizadas neste domingão aqui no dia 21, né? 22, dia 22 de dezembro, quase chegando aí época de Natal. Se você gostou do conteúdo, chega aqui deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Vamos ficando por aqui, um grande abraço no coração, até o próximo vídeo, vamos que vamos.